inicio esse terceiro bloco da nossa segunda videoaula voltando àquela questão das normas gerais ou da competência legislativa concorrente que estabelece o artigo 24 da Constituição Federal. Então, só para lembrá-los, nessa legislação concorrente que decorre da conjugação do artigo 24 e seus parágrafos com o artigo 30, inciso 2º, o que eu tenho? Eu tenho que a competência da União é para editar normas gerais. Se ela não existia, as normas gerais da União, aí a competência dos outros entes federativos, ela é plena. Surgindo a lei federal, o que acontece? As normas anteriores dos estados, DF, municípios, que de alguma forma com ela conflitam, com as normas gerais da União conflitam, tem a sua eficácia suspensa. E o que mais que eu tenho a lhes dizer? Existindo tais normas gerais, a superveniência de leis estaduais, municipais ou distritais acabará por determinar, se contrárias com as normas gerais da União, uma inconstitucionalidade. Pois bem, mas tem uma questão, senhores, que os professores de direito constitucional sempre evidenciam, e aqui eu gostaria de salientar com vocês mais detidamente, que é o seguinte: qual é o conceito de norma geral? A norma geral é algo muito difícil de definir, mas assim, em linhas gerais se diz, norma geral é aquela que tem uma ideia de, vamos dizer assim, essencialidade conceitual, é aquela sem a qual perde a essência o assunto, é aquela que tem um caráter uniformizador do cunho nacional e assim por diante. E aí, o que esses autores dizem? Que, como diz a Constituição Federal, a competência da União se limita, se restringe à edição de normas gerais. O que significa dizer isso? Que também não pode a União chegar a um grau de detalhamento demasiado sob pena de, vamos dizer assim, subtrair dos estados e dos municípios as suas competências, que são as competências para complementar ou suplementar as normas gerais da União, as suas respectivas, customizando as suas respectivas realidades locais, né? Então isso, senhores, é algo muito sensível. Por quê? Porque se a União for além das normas gerais, aí ela estará invadindo competência que é constitucionalmente atribuída a estados, Distrito Federal e municípios. Bom, o que eu tenho que tratar com os senhores aqui? Se as normas de enfrentamento do Covid, instituídas pela Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, são ou não demasiadamente detalhadas, ou se elas, de alguma forma, estabelecem essa articulação nacional, que é um dos fundamentos para que a União possa editar normas gerais. Feita essa pergunta, como respondê-la? Eu, particularmente, senhores, ao ler a Lei 13.979, eu enxergo nela o fato de que a União se valeu adequadamente da sua atribuição constitucional de criar normas gerais. Tá? Essas medidas de enfrentamento, primeiro, elas não privam as competências materiais, esse é um assunto seguinte, elas não privam as competências materiais dos estados e municípios para adaptarem cientificamente as restrições previstas na legislação federal às suas respectivas realidades locais. Então, começa por aí. Mas o que eu gostaria de salientar? Me parece que um dos fundamentos para a decretação, aliás, isso está no Regulamento Sanitário Internacional da OMS, um dos fundamentos para o reconhecimento de que nós tenhamos, vamos dizer assim, a necessidade de declarar uma pandemia, um surto, como estado de emergência de saúde pública de importância internacional, é justamente a necessidade de articulação internacional das políticas de enfrentamento dessa pandemia, desse surto. E aí diria eu, embora isso não esteja devidamente esclarecido no decreto 7616, que é o que trata da emergência de saúde pública de importância nacional no Brasil, me parece que se a decretação desse estado pandêmico de emergência de saúde pública de importância internacional exige uma articulação internacional, não me parece que seja admissível que eu diga que no plano nacional possa haver políticas públicas desarticuladas. Razão pela qual, na minha opinião, na minha humilde opinião, isso não é algo inconstitucional, ou seja, a União legislou dentro das
competências constitucionais em matéria legislativa que se lhes atribui. Aqui eu gostaria de salientar que a minha opinião, senhores, assim, no direito, opinião e resposta tem uma distância muito longa, né? Essa minha opinião poderá ser testada, se nada mudar até lá, no dia 15 de abril. Por quê? Porque está na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal o referendo às decisões monocráticas na medida cautelar em duas ADIs, a 6341 e a 6343, ambas de relatoria do ministro Marco Aurélio, ambas indeferidas, diga-se de passagem, em que se discutia quando o presidente da República edita a medida provisória 926, criando aquelas restrições às restrições, criando limites às restrições impostas por estados e municípios, se discute justamente se isso não haveria de violar as autonomias legislativas de cada um dos entes federativos. E isso, então, essa minha opinião de que está tudo ok, que a lei 13.979 está de acordo com a Constituição Federal, isso será testado pelo intérprete autêntico da questão, que é o Supremo Tribunal Federal, provavelmente no dia 15 de abril, segundo pelo menos a pauta do plenário do Supremo. Claro, senhores, assim, eu particularmente acho que nós temos que ter um mínimo de articulação e racionalização e uniformização nacional nessas medidas de enfrentamento do Covid-19, razão pela qual eu entendo que a União andou bem em editar a Lei 13.979 e também a medida provisória número 926, que acabou por alterar a Lei 13.979. Aliás, os últimos tempos têm permitido que os professores de Direito Constitucional e Direito Administrativo vivenciem coisas que antigamente só tratávamos remotamente nos livros, né? Estado de calamidade pública, a questão que envolve, vamos dizer assim, impeachment, questão que envolve intervenção federal, aquelas coisas que antigamente a gente só estudava remotamente, agora elas acontecem. E eu falo isso pelo seguinte, senhores, assim, será testado no Supremo o grau de articulação nacional ou não versus a autonomia de cada ente federado, para que essa resposta se tenha com mais clareza nos próximos tempos. Eu, particularmente, defendo a constitucionalidade dessa legislação que estou tratando do ponto de vista da competência legislativa. Claro, senhores, assim, a questão, os professores de direito constitucional certamente agora terão um exemplo evidente da questão de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias, né? Não se diga que essas circunstâncias não são relevantes e urgentes a justificar que as medidas provisórias sejam ou possam ser editadas. Senhores, passo agora para uma outra análise de competência, que é a competência material, competência administrativa em matéria de saúde. Então, a competência legislativa já foi enfrentada, agora eu falo da competência material. E aí, senhores, é muito clara a competência material concorrente, ou comum, para ser mais preciso, tal como contemplado no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. Competência comum da União, Estados, DF, municípios. Inciso 2, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia da pessoa portadora com deficiência. Ou seja, senhores, aqui nós tivemos, vamos dizer assim, muito claramente na Constituição, nós temos norma que estabeleça na execução das medidas a tal competência concorrente, e aí, senhores, essa competência concorrente, ela também acaba sendo relevante pelo que nós vamos ver. Ao despachar a medida cautelar na ADI 6341, embora o ministro Marco Aurélio tenha rechaçado a violação à Constituição Federal do ponto de vista da discussão sobre a competência legislativa, diz o seguinte, Sua Excelência, ministro Marco Aurélio, quanto às alterações promovidas pela medida provisória 926, diz, não se pode haver transgressão a preceito da Constituição Federal, por isso que ele indefere nessa parte. Mas daí ele continua, as providências não afastam atos a serem praticados por Estado, DF, municípios, considerada competência concorrente na forma do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. E mais adiante, diz o ministro Marco Aurélio, defere em parte a medida cauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência
concorrente, mas a competência administrativa concorrente, como eu acabo de referir. Ou seja, as atribuições de execução das medidas, elas são sim competência concorrente, e essa concorrência, ela também se retrata, ela também está contemplada na Lei 13.979, especialmente no seu artigo 3º, parágrafo 7º, que estabelece, repito, que todas as medidas são de competência do Ministério da Saúde, algumas delas são também dos gestores locais de saúde, independentemente da autorização do Ministério da Saúde. Essas atividades que são de competência dos gestores locais de saúde sem autorização do Ministério da Saúde estão previstas no artigo 3º, parágrafo 7º, inciso 3º, e algumas reclamando a autorização do Ministério da Saúde para que os gestores locais de saúde então possam se valer dessas medidas vamos dizer assim, dessas medidas de enfrentamento ao Covid-19. Senhores, com isso, eu teço considerações gerais, enfim, sobre as competências legislativa e administrativa em matéria de enfrentamento do Covid, e passo agora para uma, vamos dizer assim, análise mais específica, uma análise mais detida da própria gama, do próprio conjunto de instrumentos, que são os instrumentos contemplados na legislação sobre essa matéria. E aqui, senhores, na medida do possível, eu estou me concentrando no plano federal, mas eu não vou esquecer, obviamente, que existem medidas assemelhadas tanto em âmbitos municipais, nos mais diversos municípios, como nos âmbitos estaduais, nos mais diversos estados. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ontem foi publicado o decreto 55.154, ontem, 1º de abril, que na verdade ele revoga o anterior, que era o 55.128, porque ele vinha sendo constantemente alterado pelo decreto estadual 55.136, 150, enfim, aí ontem houve uma compilação. O mesmo aconteceu com os decretos municipais aqui de Porto Alegre. Nós tínhamos desde meados do mês de março, desde o decreto 20.499, depois 20.500, até o 20.531, aí todos eles foram compilados no decreto municipal aqui em Porto Alegre, número 20.534, só para quem quiser analisar um ou outro estado ou município. Imagina que os senhores todos, de todos os municípios, de todas as comarcas aqui, algumas comarcas com mais de um município, tenham de entender que existem decretos ou atos normativos dessa natureza em quase todos os entes federados, todos os municípios e também em âmbito estadual. E, aliás, essa é uma questão que eu vou tratar agora com os senhores. Tá? Como fica quando eu tenho restrições diferentes? Como fica quando eu tenho restrições em graus diferentes entre estados e municípios? Tá? Só um parênteses, eu saliento que o decreto estadual do Rio Grande do Sul anterior, ele não criava restrições aos municípios, ele dizia que os municípios deveriam criar restrições, aí não haveria conflito nenhum. Mas ontem, por exemplo, o artigo 5º do decreto esse estadual número 55.154 previu a proibição, evidenciado em circunstâncias científicas, do comércio, por exemplo. E aí como é que fica se o município, ele de alguma forma edita um decreto que não veda o comércio? Essa é uma questão para mim bastante complexa. E eu, como é que eu vou dizer assim, mais achando do que tendo certeza, né? Eu gostei a gente tem recebido uma série de postagens. Eu recebi uma do Enéas, uma reprodução de uma das campanhas. Ele diz assim: eu não acho nada, ou eu tenho certeza e falo, ou eu não falo, né? Eu diria assim, só que nesse momento, quem acha que não sabe nada é quem está mais bem informado, porque são muitas dúvidas que surgem. Mas qual é a minha proposta de resposta? Claro, os senhores que estiverem julgando questões assim. A minha proposta de resposta sobre essa questão de eu ter níveis diversos de restrições maiores ou menores. Tá? Bom, o que eu diria, senhores? E aqui eu já trato um pouquinho da questão que envolve os limites do controle jurisdicional. Eu lembro do artigo 3º, parágrafo 1º, que diz que essas medidas devem ser
vamos dizer assim, fundamentadas em aspectos técnicos e estatísticos. Se eu tiver um conflito entre medidas estaduais e municipais, por exemplo, me parece que o correto é que eu decida de modo a prestigiar mais aquelas restrições que estejam mais bem e mais diretamente fundamentadas em evidências científicas e estatísticas dos órgãos sanitários. Bom, ponto. Se eu não enxergo isto, se não é possível eu diagnosticar qual das medidas estaduais, municipais, enfim, federais, é a mais bem fundamentada em aspectos técnicos, e me parece que dificilmente eu vou conseguir fazê-lo, eu vou passar para uma segunda discussão, bem simples. Qual autoridade pode editar, qual autoridade pode decretar a medida? E eu posso me deparar com uma situação de uma medida decretada por autoridade que não tenha competência. Por exemplo, se o Ministério da Saúde não houver dado a autorização geral ou individual para fazê-lo, e seja uma dessas hipóteses. Ou então, senhores, ou vamos dizer assim, se eventualmente eu me deparar com uma situação em que a autoridade não tem competência, segundo o artigo 3º, parágrafo 7º da Lei 13.979, aí fica fácil de resolver. Mas o que eu faço se todas tiverem essa competência? Aí, senhores, se todas tiverem essa competência, todas estiverem igualmente fundamentadas em matéria científica, de evidências científicas e estatísticas, aí me parece que eu tenho que me valer da forma de competência comum, administrativa, material comum de todos os entes federados, e observar aquela restrição que é a mais protetiva. Por quê? Porque a competência do Estado não elimina a competência, por exemplo, do município. Dou-lhes um exemplo didático bem simples sobre isso. Se os senhores forem observar, não está vedada a construção civil no decreto estadual de número 55154 aqui no Rio Grande do Sul. A construção civil ela está fora da proibição do comércio, desde que haja aglomeração ou não. Desde que não haja aglomeração, ela pode funcionar. Mas no município de Porto Alegre, o artigo 8º do decreto 20.534 proíbe a realização de obras de construção civil, à exceção daquelas referidas no seu artigo 10º, que estabelece a possibilidade de construção civil exclusivamente para fins de saúde, segurança e educação. O que me leva à conclusão, quase que inevitável, senhores, de que aqui em Porto Alegre está vedada a construção civil. Observem, não é que o decreto estadual autorize a construção civil, ele não proíbe. Aqui em Porto Alegre se proíbe a construção civil, de modo que eu entenderia que aqui ela está vedada por conta dessa minha proposta teórica. Me estendi um pouquinho além dos 15 minutos nesse terceiro bloco. No quarto bloco, aí sim, eu vou encerrar com a análise mais específica de cada uma das medidas de enfrentamento.